economista postou no Instagram que o capitalismo tinha, na verdade, ajudado o meio ambiente, diferente daquilo que as pessoas costumam pregar lá fora, né, no mundo lá fora, como se o capitalismo fosse depreciar o meio ambiente e a natureza. E aí ele trouxe exemplos históricos, inclusive, assim, do quanto que a melhoria da forma de produção fez com que a gente usasse menos da natureza. Claro que em outros aspectos existem problemas de emissão de gás, enfim, mas ele trouxe do que eram feitos alguns materiais que a gente usava em larga escala. E à medida que a população do mundo foi crescendo e foi se usando outro tipo de produto para substituir aquilo, deixou de se agredir, matar animais, agredir florestas, enfim. E ele mostrou que o capitalismo e o empreendedorismo e a tecnologia e o estudo de como fazer aquele produto melhor ou menos agressivo, na verdade ajudou o meio ambiente, diferente do discurso que, enfim, é pregado lá fora. Foi só um... Não, mas é verdade. Tem um livro lançado recentemente pelo Leonard Narlock, que é o politicamente incorreto, Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente, onde ele explora um pouco desses dados. E ele foi na COP30 em Belém perguntar para as pessoas, né, se na tua opinião, né, em tese muitos especialistas lá, né, você acha, na sua opinião, que tem mais gente morrendo de desastres climáticos? E todos, não, com certeza, absolutamente. E ele mostra os dados. Então, na verdade, a gente está na mínima histórica de mortes e por desastres ambientais extremos, né? Ou seja, a percepção das pessoas com relação ao que está acontecendo é completamente diferente do que são a realidade dos fatos, né? E a gente vive uma sociedade de aparências com hiperinformação, o que nos distrai muito, né? Cérebros humanos são muito afeitos às distrações e às ilusões, né? Não à toa que os ilusionistas têm uma carreira, né, no mundo dos seres humanos. Tu não vai ver um cachorro mágico, né? Mas os seres humanos têm o ilusionista, né? Por quê? Porque o nosso cérebro está sujeito a ser enganado. Não que o do cachorro não esteja, né? Mas assim, nós temos um certo fetiche por ser, às vezes, iludidos por aparências. E a gente vive uma sociedade de aparências a ponto de que, né, vale a pena ir fazer uma COP e ignore-se toda a hipocrisia de pautas que são efetivamente prioritárias para o meio ambiente são ignoradas. E aí a gente parece que não dá muita bola para isso. Ao mesmo tempo que o confronto da estatística, dos dados, né? E esse livro do Narlock é muito bom para isso. Eu lembro de uma palestra que assisti, certa feita, de um livro de um pesquisador, escritor sueco, se não me engano. Pode me falhar a memória aqui, se não me engano, é o Hans Rosling. Mas ele estava num evento, tem um TEDx dele, que é muito interessante, que ele juntou um monte de jornalistas do mundo inteiro. E antes de começar a palestra dele, ele fez algumas perguntas para todos aqueles jornalistas, 500 pessoas no auditório, 1000 pessoas, o que o jornalista achava sobre certos assuntos. Ele perguntou, tu acha que tem mais gente, tem mais feminicídios ou menos? Tem mais pessoas na miséria ou menos? Está se tendo mais ou menos extinção de espécies? E ele foi fazendo perguntas que parecem consensos, né? E aí, ao longo da palestra, ele vai revelando a opinião do jornalista versus os fatos. E aí, na medida que ele vai mostrando isso, ele fez, em paralelo, a pesquisa com as pessoas, com os jornalistas que estavam numa plateia, e com os fatos pesquisados por ele, ele pergunta para um macaco. Então, ele botava na frente do macaco, o macaco apertar sim ou não um botão, sim ou não. Ou seja, era um instrumento de aleatoriedade que ele estava fazendo ali. E o macaco acertava mais que os jornalistas, no final das contas. Ele diz, vocês que são jornalistas, que escrevem sobre os fatos e o que está acontecendo, estão menos bem informados do que o macaco que respondeu aleatoriamente as questões. E são essas matérias que depois vão encher as mentes da sociedade sobre o que são consensos ou não. Então, assim, a gente vive uma sociedade de aparências, né? Porque a gente aparenta achar que sabe as coisas e às vezes a gente não sabe, ou a gente quer parecer, tá do lado que é mais socialmente aceito, né? No caso da COP30, né? Se eu não for, você contra o meio ambiente. Eu lembro na Câmara de Vereadores, quando a gente votou a lei que proibia canudo de plástico. Por causa de um vídeo de uma tartaruga que tinha morrido por causa do canudo de plástico. Aí, eu lembro desse episódio. Pois né? Eu perdi essa votação lá, fui lá e falei, gente, mas quantas tartarugas morreram por causa de canudo de plástico? E proibiram em Porto Alegre, né? Então assim, nossa, né? 90% dos resíduos plásticos que chegam aos oceanos estão lá na Ásia, perto de Vietnã, Laos, Camboja, China, tudo mais. Ainda assim, existem estudos mostrando que o plástico ajudou a preservar mais vidas do que ele tirou.
porque ele deixou de matar um monte de bicho, né? Então, hoje os polímeros eles substituem uma série de outros compostos da natureza que levariam a, por exemplo, né? Tu pega desde escovas de cabelo, que antes era feito com chifres de elefante, né? Falei antes sobre lampiões feitos com óleo de baleia, né? E aí tu vai indo, uma série de animais deixou de ser extinto, ou deixou de sofrer violência e tudo mais, né? A vegetação deixou de ser desmatada, porque temos os polímeros sendo utilizados. A questão é toda, né? Vamos colocar as proporções das coisas. Né? Realmente, o canudo é o problema, né? E aí depois, logo após a aprovação, eu lembro que teve todo um debate que o canudo de papel ele também tinha uma lâmina plástica e dava um outro problema, porque daí as pessoas estavam comendo papel, que o canudo vai derretendo, enfim. Falando um pouco sobre perspectiva, que é justamente quem está trazendo, né? Uma coisa é o fato, outra coisa é aquilo que as pessoas absorvem ou entendem que é uma realidade. O agronegócio. O agro ele sustenta boa parte da nossa economia, enfim, mas ele enfrenta ataques políticos e regulatórios sucessivos. Qual a tua opinião sobre esse cenário? É um cenário, mais uma vez, de desinformação e de novo, né, ficar atendendo a uma agenda de aparências e não de fatos. Né? Tu vê, constantemente eu vejo aparecer em rede social informação de que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. O MST não produz nem sequer 1% de todo o arroz produzido no Brasil. Se a gente colocasse na gôndola somente a produção do MST, ou se a gente tivesse a opção, se o MST crescesse em volume de produção pelos métodos produtivos do MST, o alimento seria 50%, 100% mais caro do que chega na população, ou seja, mataria um monte de gente pobre de fome. Né? Por quê? Porque eles não usam a tecnologia, que eles têm o preconceito, que dizem que é agrotóxico, que estão matando todo mundo. Né? E aí, de novo, é a questão de como é que você implementa a tecnologia. O fato de tu superdosar um defensivo agrícola vai intoxicar a pessoa. E, de fato, está errado. Agora, o bom uso da tecnologia a serviço da população é a mesma coisa que eu pegar o carro e sair dirigindo 200 por hora dentro da cidade e achar que, eventualmente, não vou encontrar um poste na minha frente. O problema é proibir o carro? Não, né? Carros causam mortes, logo vão proibir o carro. Não, tem que dirigir direito. Os defensivos agrícolas tem que usar direito. Né? Simplesmente voltar... eu acho interessante o debate ambientalista, de maneira geral, e que muitas vezes acaba atacando o agronegócio com um viés preconceituoso muito forte, é de tentar sempre regredir ao passado. Né? Não, mas no passado as coisas eram mais orgânicas, mais naturais e, portanto, melhores. Mas geralmente quem fala isso está morando num apartamento, numa zona urbana, consumindo a mais alta tecnologia, falando de um smartphone que tem tudo aquilo, né, inclusive muitos minérios que ele próprio deve ser contra a mineração para produzir. Né? Então, assim, o agronegócio brasileiro é carro-chefe do Brasil, especialmente porque a gente é uma economia muito rudimentar. Né? A gente é muito pouco sofisticado em termos de matriz econômica, então a gente precisa ainda depender muito das commodities. Isso, se por um lado é um grande ativo, que o Brasil tem uma grande extensão territorial, tem um clima favorável e permite que a gente seja celeiro do mundo, ao mesmo tempo é um desafio de como é que a gente aumenta a renda da população dependendo de um produto de baixo valor agregado, como é o caso do produto do agronegócio. E aí, né, perde-se muito tempo debatendo questões muito básicas por desinformação, muitas vezes ideológica, quando não, desinformação patrocinada e direcionada por concorrentes do próprio agronegócio brasileiro, né, que querem, às vezes, municiam grupos aí para tentar obstruir, né, a produtividade brasileira.